Está conosco o professor de Relações Internacionais da ISPM, Leonardo Trevisan. Professor, bom dia, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Bom dia, Megali, bom dia, Roberta, bom dia a todos que nos escutam. Eu que agradeço o convite de vocês. É tanto assunto para a gente tratar, mas vamos começar por onde estamos, no Brasil. Bastante. Professor, Trump, quando falou no Brasil durante a campanha e depois de eleito, foi ou para dizer que sobretaxaria os nossos produtos, ou para dizer que não precisa de nós. O que a gente pode esperar de Donald Trump como presidente nos próximos 4 anos em relação a nós aqui no Brasil? Esse talvez seja o ponto mais importante aí de toda essa situação para nós, né? E, de certa forma, para a América Latina, porque a pergunta da repórter foi exatamente nesse sentido. Ela usou as duas expressões, Brasil e América Latina, e a resposta veio, vamos dizer desta forma, né, o mais ponderado possível, num tom de arrogância além do habitual de qualquer relação diplomática, né? Esse tom não está, vamos dizer deste jeito também, só destinado ao Brasil, né? Ele destinou esse tom a todos os aliados, né? Se a gente olhar um pouquinho para essa situação, o Brasil não está diferente da realidade vivida pelos demais países aliados tradicionais dos Estados Unidos, né? Pense, por exemplo, que não foram convidados aqueles que eram os tradicionalíssimos aliados americanos desde a Segunda Guerra Mundial. Eu estou falando de Inglaterra, eu estou falando de França, eu estou falando depois da Segunda Guerra, com toda a estrutura montada, Alemanha, Japão, Coreia. Ninguém foi convidado oficialmente para participação na festa. É uma ruptura diplomática, para usar uma palavra exata, desnecessária, né? A frase em relação ao Brasil, nós não precisamos deles, é uma frase que, desculpe, eu fui procurar para tentar encontrar, salvo o meu engano, nunca foi dita por nenhum mandatário americano. É de uma belicosidade inesperada, né? A diplomacia brasileira, falando em voz de quem deveria falar mesmo, que é o presidente da República, que é o chefe da diplomacia brasileira, fez a resposta certa, né? Nós queremos uma gestão profícua. Sabe, Luiz, eu pergunto, não é, se os empresários americanos que compram aço no Brasil há muito tempo, que compram alumínio no Brasil, que integram suas cadeias produtivas com o Brasil em produtos de média e às vezes até de média alta tecnologia, se eles pensam dessa forma. Eu pergunto exatamente se o interesse norte-americano em comprar, por exemplo, né, todos os nossos produtos agrários e equilibrar as suas balanças, porque a alternativa para eles é comprar de outros mercados mais caros. Eu falo do agronegócio brasileiro, por exemplo, que é um competidor americano em algumas áreas e complementar nos Estados Unidos em outras. Pensam dessa forma. Me parece que o presidente Trump, agora presidente, não podemos chamá-lo de outra forma, não é presidente eleito mais, é um presidente empossado, passou da conta na resposta para o Brasil. Ele passou da conta em outras respostas, mas nessa especialmente para os nossos interesses e para os interesses americanos, sem dúvida nenhuma, foi uma demonstração desnecessária de arrogância. Por que para os interesses americanos, professor? Só para o nosso ouvinte compreender. Perfeito. Porque nós temos uma integração, isso mesmo, isso é bem notado. Por que para os interesses americanos? Porque nós temos uma cadeia de negócios com os Estados Unidos bastante significativa. De algum modo, vamos esquecer os interesses geopolíticos, vamos esquecer os 8.500 quilômetros de costa do Brasil, que para os Estados Unidos, no Atlântico Sul, é importante que nós mantenhamos essa relação. Vamos esquecer os interesses militares. O Brasil recebe periodicamente missões militares de segurança aqui em relação à América Latina. Vamos esquecer tudo isso. Vamos pensar apenas em dinheiro.
Os interesses empresariais americanos no Brasil são bastante sólidos. Eu vou repetir a questão, por exemplo, do aço e do alumínio, que são parceiros importantes para equilíbrio de preço nos Estados Unidos. Esse fato é um fato que talvez o presidente Trump tenha esquecido. As lideranças empresariais americanas não pensam dessa forma. E a Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos mostra que no último ano o comércio brasileiro subiu 9,8%, em quase 10%, em relação a 2023. Há interesse, sim, em comércio com o Brasil, sem dúvida nenhuma. Exportação, assuntos que eles compraram aqui, cresceu mais de 10%. Ele é o nosso segundo parceiro comercial, depois da China, evidente, em primeiro lugar. Professor, o país norte-americano é um dos maiores emissores de gases poluentes do mundo e, mesmo assim, o presidente Donald Trump voltou a retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, já tinha feito uma vez, o tratado internacional para reduzir a emissão de gases poluentes, tentar minimizar os impactos das mudanças climáticas. Qual é o real peso dessa medida, professor? Essa medida tem um significado muito grande, né, como um sinal de quais são as pretensões do governo Trump. Roberta, o governo Trump tem um compromisso concreto e real com dois grandes apoiadores que, aliás, ele não os esconde. Ele deixou isso tudo muito claro na festa de posse, na cerimônia de posse. O primeiro desses apoiadores é toda a indústria da área tecnológica, da área principalmente de TI, de tecnologia da informação, né? E a promessa a eles é: façam o que vocês querem, desculpe a expressão tão forte, né? Ele prometeu desregulação, ele prometeu a eles algo que não é usado em nenhuma outra parte do mundo, né? A todas as partes do mundo, o Estado cumpre a sua função reguladora, né? É isto que ele está prometendo aos empresários americanos: tirar qualquer entrave pela frente. O primeiro desses entraves eram entraves regulatórios com a indústria de TI. O segundo, promessa, é drill, baby, drill, né? É perfure, menina, perfure, né? A ideia é exatamente essa, né? De proteger um produto que tem os seus, desculpe a expressão novamente, dias contados, é o petróleo. Basta nós vermos a quantidade de incidências climáticas e os resultados dela pelo mundo inteiro, incluindo, obviamente, os Estados Unidos. Então, quando nós olhamos para essa situação, o segundo ponto de Trump é esse lado, vamos dizer, de atender a indústria petrolífera, dar subsistência, dar alguma sobrevida a essa indústria. Eu chamo a atenção que até mesmo no mundo árabe, olha que coisa, que vive essencialmente do petróleo, os árabes moderados, não é? Assim chamados, os árabes do Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos. Uma das partes mais importantes do Acordo de Abraão é de se aproximarem de Israel, porque eles têm ideia de construir um Oriente Médio, abre aspas, pós-petróleo. Parece que Trump achou que isso não é mais necessário. E atender a esses compromissos é algo muito perigoso, né, para a humanidade. Parece que Trump, de alguma forma, está colocando a sua sobrevivência política e os seus negócios à frente de algum modo, da sobrevivência do planeta. Esse preço será pago por todos nós, não há dúvida nenhuma. Nós não podemos esquecer o peso da economia americana. Isso terá um significado enorme para o planeta inteiro. Professor, quando o senhor fala que o petróleo é um produto, como é que que tem data para morrer, enfim, um produto que não tem futuro, né? Donald Trump não está dando uma sobrevida à indústria do petróleo, à lógica petrolífera mundial,
com esse discurso, com as suas eventuais atitudes? Quer dizer, a gente vê o maior poluidor do planeta, junto com a China, dar uma banana para o Acordo de Paris e para o investimento, por exemplo, em carros elétricos, né? Então estão lá os Estados Unidos com seus 20% das emissões mundiais de CO2, dizendo que aquilo não importa e que não vão agir de acordo com aquelas regras. Isso não incentivaria um país como o Brasil, por exemplo, a dizer, por que ficaria eu me esforçando aqui para investir em energias renováveis se o maior poluidor do mundo não está preocupado com isso? Isso não pode gerar uma volta à lógica do petróleo em escala global? Olha, eu gostei muito da tua pergunta, porque por um motivo muito simples, Luiz. Quando a gente fala de energia limpa, nós não estamos falando de bondade, nós estamos falando de negócio. Desculpe, no nosso caso especialmente, né? A gente não está falando de energia limpa porque a gente acha mais bonitinho, ou porque é mais simpático, ou porque nós queremos ser progressistas. Nós estamos falando de negócio, né? O Brasil, por exemplo, tem uma inserção internacional. Luiz, quando a gente olha para a realidade brasileira, talvez todo o redesenho da nossa inserção geoeconômica no mundo está ligado à energia limpa. Eu vou dar duas situações. São os créditos de carbono, que são menor, e uma situação muito maior, que é a venda de hidrogênio verde. Nós podemos mudar completamente toda a geografia de investimento em relação à América Latina, claro que primordialmente ao Brasil, usando um outro processo de integração para hidrogênio verde. Quando a gente olha para hidrogênio verde, nós estamos olhando para uma possibilidade de fazer uma indústria limpa. Nós estamos olhando para uma possibilidade de vender um produto que todo mundo se interessa porque sabe o custo operacional do petróleo. Se alguém aqui no Brasil está olhando para essa situação e dizendo, olha, não, nós vamos nos integrar, eu peço só duas palavrinhas, Porto Alegre. Eu lembro, porque é o mais recente desastre. Eu estou comentando só um dado. Olha o quanto custou não prestar atenção diretamente ao planeta. Olha o quanto custou, né? Sabe, desculpe a expressão tão forte, né? Ignorância tem preço, Megali. Né? Então, quando nós olhamos para essa realidade, nós pensamos no mercado, no potencial de mercado de hidrogênio verde, o Brasil tem a maior reserva aquífera do mundo. Vamos lá, número ajuda. 13% da água do planeta está aqui. Para a gente ter uma referência, na China, olha a população chinesa, olha a população brasileira. A população chinesa tem só 7%. Nós temos um potencial para transformar hidrogênio verde, a separação de dois átomos, transformar por um processo de eletrólise, por um processo elétrico. Nós temos, de alguma forma, a possibilidade de vender energia por hidrogênio verde imensa. Nós é que temos a possibilidade, sim, de nos transformar na grande oferta de energia para o mundo e atrair investimento brutal nisso. Miguel, quando a gente olha para o dia de amanhã, para a economia de amanhã, nós não podemos mais olhar para a economia dos produtos tangíveis. Isso é a indústria 2.0. Quando a gente olha para a indústria 5.0, para a indústria em volta da inteligência artificial, para a indústria em volta, ela precisa de muita eletricidade para poder funcionar. Olha, já está muito claro. Eu aviso, a Amazon, por exemplo, comprou usinas atômicas nos Estados Unidos, porque ela sabe perfeitamente quanto ela vai precisar de eletricidade. É nesse contexto que nós estamos falando de hidrogênio limpo, de hidrogênio verde. Esse processo de energia limpa é, para o Brasil, um grande negócio. Petróleo é importante, petróleo tem significado na balança comercial? Tem sim. Está saltando dentro dos valores? Tem. Mas não é o futuro. Não há dúvida nenhuma que a questão fóssil é só olhar o aquecimento dos mares, é só olhar o aquecimento disso, para ter uma ideia exata do risco que nós corremos. Essa atitude de Trump, me perdoe a dura palavra, não é? É uma atitude que arranha, uma atitude suicida. Isso não sou eu que estou dizendo.
né? Todo e qualquer cientista voltado serenamente à questão da agressividade do aquecimento global percebe isso em todos os cantos do planeta. Olha as enchentes na Europa, na Ásia. Olha o descontrole que você tem de temperatura, com todas as consequências para a agricultura, para a sobrevivência das pessoas com produto alimentar. Então, de alguma forma, quando a gente olha para isso, se alguém aqui no Brasil imaginar que o certo é caminhar nessa rota, sinceramente é melhor se informar um pouco. Professor, e hoje acordamos também com a notícia de que o presidente Donald Trump anunciou o fim de qualquer envolvimento ou financiamento dos Estados Unidos à Organização Mundial da Saúde. Ele já teve vários embates com a organização, mas nunca uma atitude como essa. Sofreu duras críticas na forma como conduziu a pandemia de Covid-19. A entidade que foi central, inclusive, na luta durante a pandemia, responsável aí pelo desenvolvimento de programas de combate a doenças pelo mundo todo. Como é que fica a situação da organização? Algum outro país teria protagonismo suficiente ou investimentos para, de alguma forma, ganhar força nesse momento à frente da OMS? E o que podemos ter, até porque o novo governo também anunciou a saída das negociações do acordo pandêmico, né, que é um esforço internacional bem importante para criar regras para que o mundo todo fique mais preparado para futuras pandemias. Olha, Roberta, essa sua observação não adianta, a gente não pode pensar só nela, isolada neste momento aqui. Ela é resultado, sabe, Roberta? Quando o presidente Trump anunciou a escolha e transformou saúde em moeda política, foi isto que aconteceu, né? Ele ofereceu a Robert Kennedy Jr., então, se entendeu o momento, né? Robert Kennedy Jr. tinha entre 1,5% e 1,8% dos votos, ele era um candidato independente, né? O que é que Robert Jr. propunha? Esse discurso que você acabou de falar, anti-vacina, um discurso absolutamente de retirada de qualquer de valorização da ciência na trato da saúde pública. Para você ter uma ideia do que nós estamos falando, Robert Jr. propõe a retirada do flúor da água. A fluoretação de água é algo que nos Estados Unidos tem mais de 6 décadas, é o país pioneiro nisso. Isso tem um impacto enorme, principalmente para saúde infantil. Quando você olha para ele, está fazendo... A proposta dele era essa, e Trump negociou esse 1,8% de votos com a entrega do cargo de o que é secretário da Saúde, o nosso Ministério da Saúde no padrão deles. Para mim não me surpreende, né? Como você disse, a aversão de Trump à Organização Mundial da Saúde, a todo o serviço prestado por ela, a todo o papel epidêmico dela é muito forte. De novo, a Organização Mundial da Saúde exercia um papel de regulação do Estado. Essa é a questão. Trump está propondo uma reversão do mundo ao que era, ele está dispensando toda uma ordem baseada, toda uma ordem mundial baseada em leis, baseada em regras. Ele está dispensando isso e voltando, de alguma forma, a uma situação de absoluto descontrole, de absoluta desregulação. Isso vai ter consequência. Essa talvez seja a pior. São inúmeros os alertas quanto a novos riscos epidêmicos, talvez mais forte ainda do que os do coronavírus. Eu não gosto muito de falar sobre isso, porque isso dá uma sensação muito assustadora. Mas eles são reais, né? Você imaginar que você pode dispensar um órgão regulador internacional como a Organização Mundial de Saúde para as questões epidêmicas, de fato nós estamos brincando com a morte. E essas coisas todas costumam ter seu preço muito duro para ser pago, né? Quanto à tua pergunta, há possibilidade de outros grupos de países ocuparem o espaço. Ele é o grande financiador, porque exatamente a economia americana é muito forte. Quando a gente olha para isso, a gente precisa entender o tamanho da economia americana para o resto do mundo.
Outro dia eu fiz essa conta, uma conta bem simples, né? Se você olhar para o PIB americano, ele é um PIB, os dados que vou falar são dados de julho do ano passado, que são os mais recentes do Fundo Monetário Internacional e do World Economic Forum. Diz o seguinte: o PIB norte-americano é de 28 trilhões de dólares, PIB chinês 19 trilhões. Tira o PIB chinês da frente, se você somar os 10 próximos PIBs, olha o que eu estou dizendo, você tira o PIB chinês, soma 10 PIBs, não dá o PIB norte-americano. Eu estou falando do PIB Alemanha, Japão, França, Brasil, soma 10. Não dá o PIB americano, perde, dá 24,8 trilhão contra 28 trilhões de dólares dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm peso, sim. Uma atitude como essa de dizer eu vou sair da Organização Mundial de Saúde terá significado mundial. É claro que nós vamos ter que pensar em termos de uma reorganização do financiamento da Organização Mundial de Saúde. O papel da China será mais relevante, o papel de países como Coreia, Japão, países industrializados mais ricos, será mais relevante. Não adianta nós pensarmos fora desses termos. Sem dúvida nenhuma, essa dispensa dos Estados Unidos de arcar com responsabilidades internacionais poderá, por outro lado, ser muito perigosa para os americanos. Talvez a China ocupe todo o espaço deixado. A China não paga apenas, a China cobra interesses políticos pelo que ela paga. Será este o risco também de substituirmos a dinâmica norte-americana de financiamento pela dinâmica chinesa? Professor, uma última aqui, um pouquinho mais comprida, porque eu estou lendo a coluna do Rodrigo da Silva no Estadão, e ele fez uma coletânea de alguns dos adjetivos que foram utilizados por Donald Trump nos últimos 8 anos para definir os Estados Unidos. Ele diz que os Estados Unidos são um país de terceiro mundo, uma ditadura que coloca o planeta em perigo, uma nação em declínio, uma nação fracassada, uma lata de lixo para o mundo. Também chamou os Estados Unidos de uma nação vigarista, corrupta e maligna. Disse que no seu país não é possível comprar um pão sem ser assaltado ou estuprado. São um país ocupado que deve ser libertado de imigrantes criminosos que têm genes ruins, pessoas que invadem as casas de famílias inocentes para comer os seus cães e gatos, estão envenenando o sangue americano e trazendo as suas doenças infecciosas. Essa é a visão, pelo menos pública, de Donald Trump a respeito do país que ele governa a partir de ontem. Para ele, isso não é novidade, desde os anos 80, quando ainda era apenas um empresário falastrão, Trump defende o isolacionismo, o protecionismo e o nativismo como as únicas soluções para uma América grande novamente. Nenhum dos presidentes republicanos das últimas décadas concorda com essa visão isolacionista. George W. Bush, o pai de George W. Bush, Ronald Reagan, nenhum deles. Ou seja, não teremos uma administração republicana, como, obviamente, também não teremos uma administração democrata. Quando a gente vê esse Trump no modo locomotiva sem freios e com esse tipo de visão dos Estados Unidos que ele conseguiu vender para boa parte dos americanos, sem ter nenhum tipo de freio ou contrapeso no horizonte, Congresso, mídia, Suprema Corte, a economia, no final das contas, pode ser esse freio que Donald Trump hoje não enxerga? Tua pergunta é excelente, porque tua pergunta é para quem serve esse jeito desbocado e arrogante de Trump? Esse é o ponto. A quem interessa? Nós todos sabemos que Trump é um excelente comunicador, não adianta a gente brincar com isso, não reconhecer. Ele sabe usar isso. Ontem ele foi fazer a assinatura dos decretos em uma arena, em uma arena de jogos. Ele dispensou todo o protocolo, foi para lá para ouvir os gritos dos seus aliados, dos seus apoiadores. Trump sabe fazer comunicação. De alguma forma, a tua pergunta é essencial com uma observação que correu em Washington assim que o ministério foi anunciado. Todos os ministros foram anunciados. A expressão que corria em Washington, traduzida rapidamente, é a seguinte: o carro do circo
Presta atenção nisso, Luiz. O carro do circo não parou na porta da economia. Trump não nomeou louco para a economia. Muito pelo contrário. Trump sabe exatamente como, desculpe a expressão tão dura, enganar os incautos. Todo esse exercício, toda essa discussão, toda essa gritaria, toda essa exacerbação, essa arrogância, esconde os objetivos fundamentais. Romper as barreiras que sempre foram tradicionais nos Estados Unidos, e aí ele ensinava o mundo isso, entre o que é público e o que é privado. Há uma linha separando o público e o privado. É isto que Trump faz quando ele faz todo esse alarde, todo esse barulho, todas essas ameaças, todas essas frases que você levantou que o Roberto Silva levantou. Ele está escondendo, tirar essa linha do público e do privado. Colocar os interesses públicos a serviço de interesses privados. Quando a gente olha para isso, a gente fica bem assustado. Todos os nomeados de Trump, que não fazem parte, em absoluto, da cúpula tradicional, daquela elite republicana tradicional, o Partido Republicano não tem mais qualquer vínculo com o governo. Todos eles são, de alguma forma, grupos empresariais, grupos privados, que têm olhos muito gordos, como diria minha tia-avó, nos recursos bastante grande, nos recursos que são de outra natureza, nos recursos que são do Estado. Esse é o ponto. É usar o Estado para essa função. Esse ponto é extremamente sensível. O que está por trás disso é a ruptura dessa linha. Colocar o dinheiro que é público, que deveria ter outras funções, para servir a interesses privados. Trump foi eleito para isso. Trump foi eleito, de alguma forma, para esse assalto, esta é a palavra exata, ao que é o poder público. Isso é ruim, isto é anti-americano, isto é anti-institucional. Isso é, de alguma forma, muito ruim para o mundo, porque os Estados Unidos não só têm força de alguma coisa, a força econômica que eu descrevia antes, como a força que vai, de alguma forma, gerenciar um modelo que infunde para os demais países. Professor, o senhor está querendo dizer que o risco maior são os pequenos Trumps que vão nascer pelo mundo com esse ideário? Exatamente isso. Esse tipo é aquilo que o mundo não estava acostumado a ver. Trump está exercendo um papel de finalizar um modelo americano de democracia vindo desde a Segunda Guerra. Esse ponto tem que ser muito notado. Você tem toda a razão em chamar atenção para esse item. O que é que Trump realmente representa? A quem ele representa?